Fim de semana é Campeonato Brasileiro Mineiro, meio de semana é Brasileirão e amanhã tem o nosso Campeonato Nacional, Mirassol e Cruzeiro às 7 da noite no Maião, com transmissão do Sport TV. Amanhã também às 8 com transmissão no Premier, o Galo enfrenta o Remo. E isso é rápido, Rodrigo, vamos lá. Galo e Remo amanhã pelo Campeonato Brasileiro e dessa vez o Jorge Sampaoli vai poder participar, não vai precisar ficar no radinho, né? Tá tudo certo aí, tá seco, Rodrigo. Fala, Maurício. O Sampaoli vai estar lá na beirada do campo tomando chuva. Se tiver igual aqui na cidade do Galo, rapaz. Olha o tanto de água que tá caindo. Pra sorte dos jogadores, o treino foi às 10 horas da manhã. O pessoal já tá indo embora pra casa. Sampaoli cumpriu suspensão contra o Bragantino, como você falou, e tá de volta ao comando do time à beirada do campo. Para amanhã, fora o Lianco machucado, o Alexander lesionado, o Sampaoli deve escolher o time principal depois de ter dado uma poupada nos titulares contra o Atlético. Força máxima amanhã nesse jogo contra o Remo. Esse aqui foi o último treino antes da partida, Maurício. Valeu, Rodrigo. Então vou aproveitar que você tá no abrigo, que também queria dividir com o pessoal de casa algo importante, né? O foco agora é no Campeonato Brasileiro, mas o Mineiro ainda tá rendendo pro Galo. Ontem a diretoria foi lá na sede da Federação Mineira de Futebol para reclamar de 3 decisões no estadual. A gente até falou aqui no Globo Esporte, mas eu queria te mostrar os lances. O primeiro foi o gol anulado do Coelho contra o América na 4ª rodada, empate em 1-1. Nesse lance, o juiz deu falta do Coelho no Gustavo e acabou anulando. O segundo foi no clássico contra o Cruzeiro. O Atlético venceu 2-1, mas teve esse pênalti não marcado do Kaique no Bernard. Esse jogo foi pela 5ª rodada. E por último, sábado, esse pênalti também não marcado no Coelho no empate 1-1 com o Atlético. Segundo o Galo, dessas 3 reclamações, a Federação Mineira só admitiu erro no pênalti no clássico contra o Cruzeiro do Kaique em cima do Bernard. E sábado, o diretor de futebol, Paulo Brax, falou: a sequência de erros está nos prejudicando e eu quero entender o que está acontecendo. Então, são 3 erros graves nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Então, isso eu não posso deixar passar. Brax, o senhor tá trabalhando muito, vou te dizer, se depender de Sampaoli, vai trabalhar ainda mais, porque adivinha? Jorge Sampaoli quer mais reforços. Rodrigo Rocha, um volante e um zagueiro. Tem novidade, amigo? Essa é a saga do Atlético agora. O primeiro volante, que o Sampaoli quer tanto, e o zagueiro. Esse apareceu o nome, Maurício. Kevin Lomônaco, zagueiro de 24 anos, do Independiente da Argentina. O Atlético fez uma oferta de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, por 50% dos direitos do Kevin Lomônaco. A proposta foi recusada. A princípio, o time argentino quer 36 milhões de reais por 70% dos direitos dele. O Atlético estuda se vai fazer uma nova investida ou não. Além disso, tem saídas também. O atacante Cadu está sendo emprestado para o Goiás, mas tem grana entrando. O Atlético venceu o Vasco na CBF, a cláusula nacional de resolução de disputa, e deve receber 16 milhões de reais do time carioca. Dá para comprar um guarda-chuva, amigo? Rapaz, dá pra comer até uma cabana completa. Rodrigo, obrigado pelas informações, está liberado, pode buscar um abrigo pra você aí, toma um chá quentinho pra você não pegar um resfriado, tá bom? Muito obrigado. O Atlético segue firme no mercado. E ao que tudo indica, o tão aguardado primeiro volante está cada vez mais perto de pintar na cidade do Galo. Quem confirmou isso foi o próprio executivo de futebol do clube, Paulo Brax, que revelou ter conversas bem avançadas para fechar a contratação de um jogador para a posição tratada como prioridade desde o início da janela. Em entrevista ao canal HG, Brax foi direto. O Galo nunca deixou de buscar esse reforço, mas admitiu que encontrar o nome ideal não foi tarefa simples. Agora, segundo ele, a negociação está bem encaminhada, mesmo sem revelar perfil ou identidade do atleta. Tá chegando. É uma negociação bem avançada, não vou falar o perfil, mas é bom. A ideia é fechar nos próximos dias, afirmou o dirigente. Brax também explicou por que a negociação com Matias Galarza, do Talleres, não avançou. Segundo ele, o jogador queria vir para o Atlético, mas o clube argentino criou dificuldades além do normal. O primeiro volante que se tornou público foi o Galarza. Tentamos negociar, mas o Talleres é muito difícil. Eles se acham maiores do que são e colocaram obstáculos fora do padrão do futebol, disparou. Além disso, o dirigente revelou que o Atlético chegou longe em negociações de peso. Um dos nomes foi Lucas Torreira, do Galatasaray. Brax confirmou que houve pré-acordo com o volante uruguaio, mas o vínculo forte do jogador com o clube turco acabou impedindo o desfecho positivo. Ele também confirmou que houve sim conversas com Fred, do Fenerbahçe.
Eu adoraria que o Torreira viesse. Negociamos de verdade. Chegamos a um pré-acordo, mas a situação dele na Turquia não permitiu. Ele é um jogador muito importante lá. Infelizmente não deu, explicou. Por fim, Brax comentou sobre a demora para fechar com um primeiro volante e foi sincero ao dizer que essa é uma das posições mais difíceis de encontrar no mercado atualmente. Mesmo assim, garantiu que o elenco do Atlético evoluiu em relação às últimas temporadas. Se eu não conseguir contratar um volante, eu tenho que parar de trabalhar hoje. Algumas posições são mais complicadas e essa, desde o ano passado, é a de primeiro volante, concluiu. Agora fica a expectativa, torcedor. O volante está chegando e o Galo promete fechar esse reforço nos próximos dias. Fica ligado.